Na aula passada eu falei de EDOs separáveis, né? Terminei o assunto de EDOs lineares e comecei o de EDOs separáveis. Eu dei uma mexida no slide, tirei algumas coisas, simplifiquei outras, reescrevi outras. Não muitas coisas, algumas coisas. Então, aquele primeiro exemplo da parte de EDOs separáveis eu simplifiquei. Deixei só pedindo para resolver mesmo. Encontre uma equação algébrica que defina implicitamente as soluções desse PVI. Isso, em outras palavras, é pedir que você resolva o PVI. Porque, para esse tipo de EDO, a solução é dada por uma equação implícita. As soluções são definidas implicitamente por uma equação. Aqui você não tem um y isolado, ele está misturado lá no meio. Então, em geral, o que a gente obtém quando resolve uma EDO separável é uma equação desse tipo, onde o y não está isolado. E é difícil isolar o y numa equação como essa. Mas a gente não se preocupa com isso aqui. Existem métodos de utilizar funções definidas implicitamente, se for necessário. Mas muitas vezes nós só queremos chegar numa equação como essa. Também simplifiquei os comentários que eu estava fazendo sobre o domínio, o maior domínio possível da solução. E dei uma enxugada aqui nessa parte. Então aqui a gente tem mais um exemplo de EDO separável. Antes de ver esse exemplo, vamos relembrar aqui o que é uma EDO separável e como a gente resolve uma EDO separável. Uma EDO separável é uma EDO dessa forma aqui. Derivada de y com relação a x igual a g de x vezes h de y. Ou seja, no segundo membro você tem dois fatores e cada um deles depende apenas de uma variável, ou de x ou de y. A equação é chamada separável porque, já que cada um deles depende apenas de uma variável, você consegue separar essas variáveis. Se eu dividir, por exemplo, por h de y e multiplicar por dx, fazendo de conta que essa derivada é uma fração, né, eu consigo separar essas duas variáveis. Acho que eu não vou ter aqui a... Pronto, vai ficar mais ou menos assim, né? Faz aquela multiplicação por dx e divisão por h de y e integra. Aí fica com isso aqui. Você separou o y do x. Y ficou num lado e x no outro lado. É basicamente essa ideia e é por isso que aquela EDO é chamada EDO separável. Eu estou explicando aqui como chegar na solução geral dela, e isso requer alguns cuidados. Além de fazer isso que eu estou indicando aqui, você precisa ter cuidado também com as soluções constantes, porque se você simplesmente divide por h de y, multiplica por dx e integra, você está supondo que h de y é diferente de zero quando você faz essa divisão por h de y. E no que você supõe isso, você está perdendo algumas soluções. Você está desprezando as soluções constantes, que são justamente as soluções tais que h de y é zero. Por quê? Aqui nessa equação, se eu suponho que y é constante, eu vou ter essa derivada nula. Então eu vou ficar com zero igual a g de x vezes h de y. Então, ou seja, pelo menos uma dessas é igual a zero. A gente normalmente supõe que g de x é não nula. Então, uma solução constante acarreta h de y igual a zero. A gente supõe que g de x é não nula porque, se for nula, é trivial isso aqui. Você vai ficar com derivada de y igual a
a zero, né? Derivada de y com relação a x igual a zero. Então isso aí é trivial, não vale a pena se preocupar com isso. Teria como solução todas as constantes. Pronto. Então por isso a gente supõe que g de x é diferente de zero. Então já que a derivada é zero, g de x é diferente de zero, então h de y é zero. Então, ou seja, toda solução constante vai fazer com que h dessa solução, dessa constante, seja zero. Portanto, as soluções constantes dessa EDO separável são obtidas como raízes dessa equação aqui. Você pega h de y igual a zero, resolve para y. Isso aqui não é uma equação diferencial, é uma equação normal, e geralmente algébrica. Se essa função h for algébrica, será uma equação algébrica. Mas, enfim, são funções elementares que a gente está usando aí, mesmo se não for algébrica, se for um seno de y, por exemplo, dá para resolver também. Então resolve e com isso você encontra constantes. Essas constantes são as soluções constantes dessa EDO separável. Aí depois a gente vai atrás das soluções não constantes. E para isso a gente faz aquilo que eu falei, né? Separa as variáveis. Divide por h de y, fica assim, né? Divide por h de y, integra os dois lados da equação. Eu estou integrando aqui de x0 a x, onde x é um elemento arbitrário de um intervalinho dessa forma aqui. Então eu vou ficar com integral de x0 a x dos dois lados, sendo que na primeira integral, essa mais à esquerda, você tem 1 sobre h de y multiplicando y'. Ou seja, eu tinha y' já e dividi por h de y. Então ficou assim. Do outro lado você tem o g. Eu troquei a variável dentro da integral para que não fique a mesma variável dentro e fora, né? Se eu quero usar o x fora, então eu mudo a variável aqui para ser um s, por exemplo. A variável de integração passa a ser um s. Essa primeira integral você pode fazer uma mudança de variável, dizendo que u é igual a y de s, aí fica com essa outra aqui. Pronto. E aqui é o melhor que você consegue fazer. Você não consegue simplificar mais do que isso, deixar mais explícita a solução. Esse y aqui em cima, ele representa a variável dependente da função y, que é a solução da EDO. E y0 aqui no índice inferior da primeira integral está denotando y de x0, ou seja, é o valor que a função y assume no ponto x0. Essa fórmula aqui, na verdade, ela dá a solução de um PVI, né? Não é só da EDO. Ela dá a solução daquela EDO que satisfaz essa condição inicial de y de x0 igual a y0. Certo? Então, a gente usa essa fórmula para resolver PVIs envolvendo EDOs separáveis. Quando a gente não está interessado em resolver um PVI, mas apenas resolver uma EDO, ou seja, quando a gente não tem uma condição inicial dada, a gente costuma usar essa outra, que é um pouco mais simples. Aqui a gente está desprezando esse x0, esse y0, está usando integrais indefinidas. Essa constante que apareceu do outro lado é uma constante arbitrária. Aqui não aparece constante arbitrária porque as integrais são definidas. E aqui, apesar de eu ter duas integrais, só apareceu uma constante arbitrária porque é como se eu estivesse juntando as duas constantes arbitrárias que vêm dessas duas integrais. Tá? Então, quando eu escrevo assim, já estou indicando aqui a constante arbitrária que eu preciso, você não precisa gerar outras constantes nessa integração e nessa. O que eu estou querendo dizer aqui é esse símbolo denota uma primitiva particular de 1 sobre h de y, ou seja, não vai aparecer mais constante arbitrária aqui. Não precisa aquele mais c no final da integral. E nem aqui também, porque a única constante que eu preciso já coloquei aqui. Né? Então, sempre, em geral, temos que nos preocupar com as soluções constantes e com as soluções não constantes. Por isso, é preciso
lembrar dessas duas equações, né? Essa, h de y igual a zero, serve para achar as soluções constantes, e essa ou essa serve para achar as soluções não constantes. Então eu expliquei na aula passada esse exemplo aqui. Só dei uma simplificada nele aqui. Mantive o foco na solução do PVI mesmo e descartei as outras perguntas que eu estava fazendo. Aqui a gente percebe que é uma EDO separável de fato, porque você consegue passar esse fator dividindo no outro lado. Aí você vai ficar com 1 mais 3x ao quadrado, multiplicando o inverso dessa expressão aqui que eu estou destacando. Então no outro lado você vai ficar com uma expressão desse tipo, g de x vezes h de y, onde g de x era o que você já tinha lá, em função de x, e h de y é o inverso da expressão que estava do outro lado, né? E você passou dividindo, então vai ser o inverso de 3y² menos 6y. Pronto, então fica dessa forma, caracterizando uma EDO separável. Então vamos achar as soluções. Primeiro, soluções constantes. Para achar soluções constantes, eu pego h de y igual a zero. Eu vou ficar com essa equação. Não tem raiz essa equação, porque aqui você tem 1 sobre alguma coisa. E 1 sobre alguma coisa nunca pode dar zero. Agora, vamos achar as soluções não constantes. Então, para isso, eu estou usando a equação 21 aqui, que já vai direto na solução do PVI, né? É apropriado usar essa equação nesse caso aqui, já que a gente tem uma condição inicial dada, y de 0 igual a 1. Então aqui o meu x0 é 0 e o meu y0 é 1. Eu vou usar esses valores nessa equação 21 aqui. Meu h já identifiquei quem é, h de y é isso aqui, e o g também já identifiquei quem é. Então, aplicando aquela equação, a gente chega nessa. Eu fiz também algumas modificações aqui nessa equação com relação à versão da aula passada, mas foram modificações que não tem muito efeito. Eu só troquei a variável de integração aqui, que eram outras letras, eu mudei, para ficar mais parecido exatamente com como eu escrevi aqui na equação 21. Pronto, então só resolver as integrais. Perceba que são integrais definidas, então não aparece constante arbitrária aqui. Resolve dos dois lados, simplifica e chega aqui. Não precisa fazer mais nada. Não tem como isolar esse y. Até tem, mas daria uma forma extremamente complicada. Então deixa assim mesmo. E aqui eu estou só ilustrando, né? O que é que essa equação representa no plano cartesiano? Representa uma curva com esse aspecto aqui. E a solução do nosso PVI vai ser uma função cujo gráfico está dentro, está contido nessa curva aqui. Vai ser um pedaço dessa curva, que é esse pedaço vermelho aqui. Tá? Então, o maior domínio possível de uma solução daquele PVI é esse aqui de menos 1 a 1. Você não pode estender mais do que isso para que o gráfico não dê essa volta aqui, desrespeitando o teste da reta vertical. Né? Se fizer essa volta aqui, você passa uma reta vertical, cortando o gráfico em 2 pontos, então não seria função se isso acontecesse. Exemplo 8. A gente tem aqui uma EDO que pode até não parecer separável, porque a gente não está vendo nada aí em função de x, só tem y. Y' igual a uma expressão que depende de y. Mas eu posso ver essa equação como sendo uma EDO separável, considerando g de x igual a 1. E h de y, claro, vai ser y menos y ao cubo. É isso que eu estou dizendo aqui. Né? G de x igual a 1, h de y igual a y menos y ao cubo. Vamos procurar as soluções constantes. Para isso, eu pego h de y e igualo a 0. Então, eu vou ter esse polinômio aqui igualado a 0, que vai me dar essa equação polinomial, que tem essas raízes aqui. 3 raízes que você consegue obter simplesmente
primeiro, pondo o y em evidência aqui. Aí você vai ficar com y multiplicando 1 menos y ao quadrado. Então, as soluções vão ser as soluções de cada um dos fatores. Você tem dois fatores aí, o y, que eu estou colocando em evidência, e as soluções do outro fator, que é 1 menos y ao quadrado. As soluções do outro fator, portanto, vão ser y igual a menos 1 e y igual a 1. Então, eu tenho três soluções, exatamente. Soluções, essas são as soluções dessa equação algébrica e também são as soluções constantes da EDO. Então, resta encontrar as soluções não constantes. Como aqui eu tenho uma EDO e não um PVI, eu agora vou usar a equação 22, essa aqui. Ao invés de usar a equação 21, vou usar a equação 22. Então, o que eu faço é, passo o h de y dividindo para o outro lado. Você vai ficar com 1 sobre h de y multiplicando y'. Isso você vai integrar com relação a t, só que, como eu tenho y' multiplicando dt, isso vai virar dy. Então, no lado esquerdo, você vai ter uma integral com relação a y de 1 sobre y menos y ao cubo. Do outro lado, o que ficou lá foi apenas o g de x, que é 1. Então, isso eu integro com relação a x, sim, uma correção. Eu acabei de falar dt, não é dt, é dx, porque aqui a variável é x. No que eu estava explicando agora há pouco aqui da primeira integral. Né? Eu disse que eu iria integrar com relação a t, mas não é com relação a t, é com relação a x. Então, você fica y' multiplicando dx, que se transforma em dy. Voltando aqui para o outro lado, você vai ter integral de 1 dx, que é x mais uma constante arbitrária. Então, eu estou seguindo a equação 22 aqui. Inclusive, essa constante veio daqui. Preciso resolver a primeira integral, né? A outra eu já resolvi, mas vamos focar agora em resolver essa primeira integral aqui. O que é que eu vou usar para resolver essa integral? Vou usar frações parciais. Isso é uma coisa importante aqui em cálculo 4. Então, é necessário revisar, se não estiver bem lembrado, porque muitas EDOs envolvem resolver integrais, né? Então, as técnicas de integração vão precisar ser usadas aqui. No que consiste o método de integração por frações parciais? Consiste em escrever essa função, que é uma função racional na variável y, como sendo uma soma de funções racionais mais simples. Tem umas formas pré-definidas que você pode lembrar de como fazer a expansão em frações parciais. Aí eu tenho um material sobre isso, de expansões em frações parciais. Eu posso até compartilhar aqui. Deixa eu pegar lá. Pronto, aqui. Ó. Essas formas de expansão em frações parciais aqui é o que a gente precisa saber para resolver esse tipo de integral. Você tem do lado esquerdo uma função racional e do lado direito uma soma de funções racionais mais simples. Né? Você percebe que o denominador dessas frações que aparecem do lado direito são ou um polinômio linear, afim, no caso x menos uma constante, ou esse polinômio, dessa forma, elevado a alguma potência. Ou também você vai ter casos um pouco menos simples, onde você tem um polinômio quadrático irredutível, que é esse x² mais beta x mais gama, que aparece aí em algumas frações do lado direito. São essas frações que eu chamo de frações parciais, e que eu quero usar para exprimir a fração que está do lado esquerdo. Então, o que eu percebo aí é, na letra A, se eu tiver dois fatores lineares distintos no denominador, eu estou supondo que α1 é diferente de α2. Se eu tiver, como está mostrando aí na letra A, dois fatores lineares distintos, a expansão em frações parciais vai ser, como está sendo mostrado aí, na parte mais à direita,
uma constante em cima dividido por x menos α1 somado com uma constante em cima dividido por x menos α2. Perceba que x menos α1 e x menos α2 são os mesmos fatores que apareciam do lado esquerdo. Agora, essas constantes que estão em cima, nas frações do lado direito, são constantes que eu não sei quais são. Eu preciso resolver uma equação para determiná-las. E essa equação vai ser simplesmente essa que eu já tenho aqui. Eu reescrevo o segundo membro calculando a soma dessas duas frações, e quando eu tiver os denominadores à esquerda e à direita iguais, eu vou comparar os numeradores à esquerda e à direita. Isso vai me permitir relacionar essas constantes que eu tenho aqui, A1, 1 e A2, 1, com os coeficientes dados do lado esquerdo. Então, com isso eu gero um sistema de equações que vai me dar os valores das constantes que eu estou querendo descobrir aqui do lado direito. Então, basicamente é isso, é saber qual é a forma da fração que eu tenho e o que é que essa forma me diz sobre o tipo de expansão em frações parciais que eu preciso ter. É crucial prestar atenção no denominador, fatorar esse denominador, identificar os fatores distintos desse denominador, identificar também repetições que podem haver, e para cada possibilidade prestar atenção no tipo de expansão em frações parciais que você precisa ter. No primeiro exemplo, a gente tem dois fatores lineares distintos, então nesse caso a expansão em frações parciais é essa que está sendo mostrada aqui do lado direito, que eu já expliquei. No item B, a gente tem, na verdade, um só fator linear repetido, que é esse x menos α1. Ele está repetido, ou seja, ele está multiplicado por si mesmo no denominador. Por causa disso, a expansão em frações parciais vai ser diferente. Vai ser uma constante que eu não sei qual é, preciso descobrir, dividido por x menos α1, mais outra constante que eu preciso descobrir quem é, dividido por x menos α1 ao quadrado. É isso que acontece quando a gente tem repetição. Primeiro você coloca só o fator linear sem repetição, do lado direito, né, abaixo de uma constante a ser determinada, depois coloca esse fator ao quadrado. E se tivesse mais fatores repetidos, você iria colocando aqui ao cubo, ao quarto e tal, como eu estou mostrando, por exemplo, aqui na letra E. Se eu tivesse x menos α1 ao cubo, eu colocaria do lado direito, primeiro x menos α1, depois x menos α1 ao quadrado, depois x menos α1 ao cubo. Se eu tivesse misturado, né, uma parte repetida e outra parte sem repetições, então eu, primeiro, considerando a parte que tem repetições, escreveria do lado direito x menos α1 na primeira parcela e x menos α1 ao quadrado na segunda parcela. Então essas duas primeiras parcelas correspondem à parte do denominador onde eu tenho uma repetição. Enquanto que, correspondendo à parte que não tem repetição, que é essa x menos α2, eu vou ter essa terceira parcela aqui, com x menos α2 no denominador. E eu preciso considerar também a possibilidade de ter no denominador fatores quadráticos irredutíveis, que são esses carinhas aqui de grau 2, que eu não consigo fatorar mais, eu não consigo quebrar esses quadráticos aí em dois lineares. Ou seja, eu estou supondo que o delta dessas expressões aqui são negativos. Não tem raízes e, consequentemente, eu não consigo fatorar. Tá? Então, nesse caso, vai ser um procedimento parecido, assim, a escolha dos denominadores do segundo membro vai ser parecido com o que eu tinha explicado antes, né? Se tiver repetição, você coloca primeiro um sozinho, depois esse ao quadrado e, se necessário, esse ao cubo, por aí vai. Se não tiver repetição, você coloca apenas um exemplar de cada, né? Aqui, por exemplo, não tem repetição. São dois fatores quadráticos irredutíveis distintos. Então, na primeira parcela eu vou colocar um deles apenas, na segunda parcela eu vou colocar o outro. Se tiver repetição, como é mostrado aqui, na primeira parcela eu coloco um deles só, e na segunda parcela eu coloco esse ao quadrado. Agora, o que muda do caso onde só existem fatores lineares no denominador com relação
ao caso em que existem também fatores quadráticos irredutíveis no denominador é o numerador das parcelas do segundo membro, que agora não são constantes. Esses alfa 1, 1, alfa 2, 1, alfa 1, 2 e tal, são constantes. Agora, quando você tem expressões quadráticas irredutíveis no denominador, do outro lado da igualdade, você vai colocar agora em cima aqui expressões lineares com coeficientes a determinar. Então agora eu tenho B11x mais C11. Eu não sei quem é B11, não sei quem é C11. Da mesma forma, para esse outro aqui. Então perceba que isso acontece sempre quando a parcela é proveniente de um fator quadrático irredutível no denominador do primeiro membro. Aqui, por exemplo, a gente tem a situação envolvendo fatores, um fator linear e um fator quadrático. Então a parcela que vai vir do fator linear vai ter apenas esse fator linear no denominador, uma vez apenas, sem estar elevado ao quadrado, nem ao cubo, nem etc., porque eu não tenho repetição. O outro fator é um fator quadrático irredutível, sem repetição, então eu pego ele e coloco aqui no denominador da segunda parcela. E o último exemplo aqui está mostrando uma situação em que eu tenho fatores de tipos diferentes, um é linear, o outro é quadrático, sendo que o outro, que é quadrático, está repetido, está elevado ao quadrado. Então eu vou ter uma parcela aqui correspondente ao primeiro e duas parcelas correspondendo ao segundo, sendo que nessas duas parcelas o denominador aqui uma hora vai aparecer apenas um fator, sem estar elevado ao quadrado, e na outra parcela vai aparecer esse fator ao quadrado. Então esses são exemplos de expansões, de formas de expansões em frações parciais. Aqui tem mais dois exemplos. E se quiser a fórmula geral para isso, está aqui. É um pouquinho complicada, mas é bom saber que existe uma fórmula geral para isso. E tem exemplos também mais concretos aqui com números e tal. Pronto, agora eu tenho condições melhores de explicar o processo de resolução dessa integral. Eu percebo aqui a fração que eu quero integrar, eu posso escrever dessa forma, com o denominador fatorado, e eu percebo aí que eu tenho três fatores lineares distintos. Nesse caso, a forma de expansão em frações parciais vai envolver três parcelas, cada uma dessas parcelas com um denominador distinto, sendo um dos fatores que eu tinha no lado esquerdo. Então, a primeira parcela vai ser uma constante sobre y. Essa constante aqui eu já estou colocando o valor, mas a princípio eu não colocaria o valor. Eu colocaria um A aqui em cima. Deixa para descobrir depois. Colocaria A dividido por primeiro fator aqui do denominador. Depois eu coloco um B dividido por segundo fator do denominador. Depois eu coloco um C dividido por terceiro fator do denominador. É simples assim porque aqui eu não tenho repetições, nem tenho fatores quadráticos irredutíveis. É muito importante prestar atenção nessa condição de irredutíveis para fatores quadráticos, porque uma possibilidade de erro seria você colocar em evidência o y aqui nesse polinômio, mas não fazer mais nada, não tentar fatorar além disso. Então você ficaria com y multiplicando esse produto inteiro aqui, que você iria escrever como 1 menos y ao quadrado. Aí correria o risco de você considerar esse 1 menos y ao quadrado como sendo um quadrático irredutível. Não é irredutível, você consegue fatorar. Enquanto conseguir fatorar mais, você fatora. Só é quadrático irredutível se não tiver raízes reais e, portanto, não puder ser fatorado mais, né, em fatores lineares. Pronto, então, depois que eu coloco aqui nessa segunda parte, A dividido por y mais B dividido por 1 menos y mais C dividido por 1 mais y, eu vou tentar encontrar quem são A, B e C. Mas isso é fácil de fazer, basta reescrever essa equação toda aqui, colocando o segundo membro na forma de fração com o denominador igual a este, e em seguida comparar os numeradores. De um lado você tem 1
E do outro lado vai aparecer aqui em cima, no numerador da fração que você vai obter nessa soma de frações, vai obter em cima um polinômio, na verdade uma expressão linear nas variáveis A, B e C. Então você vai comparar agora os coeficientes de um lado e do outro, sempre comparando termos correspondentes com relação à variável y, ou seja, esse 1 aqui ele pode ser visto como 1 mais 0y mais 0y ao cubo. E do outro lado você vai ter alguma expressão dependendo de A, B, C multiplicando y ao cubo, mais outra expressão dependendo de A, B, C multiplicando y, mais outra expressão dependendo de A, B, C multiplicando 1, ou seja, multiplicando nada. Precisa comparar o coeficiente do y ao cubo do lado esquerdo, que é 0, com o coeficiente do lado direito da mesma potência de y, que é y ao cubo. Depois compara o coeficiente do y do lado esquerdo, que é 0 também, com o coeficiente do y do lado direito. Depois compara o coeficiente independente do lado esquerdo, que é 1, com o coeficiente independente, ou seja, que não está multiplicando nenhuma expressão dependente de y, do lado direito. Então essas três comparações vão lhe dar três equações, que são equações lineares nas variáveis A, B, C. Com essas três equações você forma um sistema linear, três equações e três incógnitas, e tipicamente você vai obter uma única solução resolvendo esse sistema linear. Se você não errou nada no processo, espera-se que você obtenha uma única solução desse sistema linear. E a solução vai lhe dar exatamente os coeficientes que você precisa, que são esses aqui. Os valores daqueles números A, B, C, né, que a gente tinha colocado aqui. Então vão ser A igual a 1, B igual a 1 meio e C igual a menos 1 meio. Feito isso, né, não é um processo muito rápido, vai demorar um pouquinho para montar o sistema, para resolver e tal. Aqui eu estou resumindo, porque não é o foco nosso aqui, é coisa de cálculo 2, mas, enfim, vocês já estudaram isso e, caso precisem revisar, tem um material que eu estou disponibilizando também sobre esse assunto. Pronto, feito isso, eu agora posso dizer que a integral de 1 sobre y menos y ao cubo é igual à integral dessa expressão que apareceu aqui do outro lado. E essa integral vai ser uma soma de integrais, né? Vai ser a integral da primeira parcela, que é isso aqui, mais a integral da segunda parcela, que é isso aqui, mais a integral da terceira parcela, que é isso aqui. Essas parcelas são fáceis de integrar, mas é preciso prestar atenção, por exemplo, nos sinais que podem aparecer na frente do y, como acontece aqui nessa segunda parcela, né? É ela que faz com que o sinal aqui na frente seja menos. Porque você vai fazer uma mudança de variável aqui, vai chamar esse 1 menos y de u, por exemplo. Aí vai ficar com 1 meio dividido por u. A integral disso vai dar, com relação a u, vai dar 1 meio vezes ln do módulo de u. Só que como você chamou de u uma expressão cuja derivada com relação a y é negativa, isso vai envolver uma multiplicação por menos 1 na hora de mudar a variável, né? Então, na verdade, essa integral, a integral dessa parcela aqui vai ser menos a integral de 1 meio sobre u com relação a u. Então, por isso que aparece esse menos aqui na frente. E esse outro menos vem, na verdade, da constante menos 1 meio lá em cima. Eu não escrevi aqui nenhuma constante arbitrária por enquanto. Não escrevi nenhuma constante arbitrária aqui, apesar de ter feito uma integração indefinida, né? Tipicamente a gente colocaria aqui mais c. Só que nesse caso, essa integral indefinida é para colocar aqui na fórmula da solução de uma EDO separável. Eu estou usando a equação 22 aqui, e eu tinha comentado que
Nessa equação, você não precisa de constantes arbitrárias nessas integrais, porque a única constante arbitrária que você precisa já está aqui, é o mais k. Então aqui, né, não precisa de constante arbitrária. Por isso eu não estou colocando aqui mais c no final. Pode reescrever essa combinação de logaritmos como sendo o logaritmo de uma fração, dessa forma, usando a propriedade do logaritmo de transformar quociente em subtração. Simplifica multiplicando aqui embaixo, né? Como são potências de bases iguais, você pode somar os expoentes. Não são bases iguais. Espera aí, o que é que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo não é a base que é igual, é o expoente que é igual. Então, esse expoente vai ficar aplicado ao produto das bases. E o produto das bases vai ser o produto de módulos, sendo que o produto de módulos é o módulo do produto. Então, você vai ficar com o módulo do produto de 1 menos y com 1 mais y. Esse produto de 1 menos y com 1 mais y vai lhe dar 1 menos y ao quadrado, que fica dentro do módulo. Também vou ter, fora desse módulo, o expoente 1/2, que estava se repetindo aqui nos dois fatores e que eu coloquei no produto dos módulos, que virou o módulo do produto, que virou o módulo desse 1 menos y ao quadrado. Então, tem essa raiz quadrada proveniente desse 1/2, desses dois 1/2 aqui, que vão se transformar num só. Depois tem um módulo, e depois tem, na parte mais interna, 1 menos y ao quadrado. Então, essa é a resposta dessa integral aqui. Não precisa colocar o mais c. Agora eu vou retornar essa equação 25. Né? A parte mais difícil é essa, resolver essa integral, que não é assunto de cálculo 4, é de cálculo 2. Mas eu resolvi já, então eu posso voltar para cá, substituir aqui esse resultado que eu acabei de encontrar. Aí eu vou ficar assim, ó, o resultado da integral igual a x mais k1. Pronto, fico com essa equação. Aplico a exponencial dos dois lados. Aplico constante de Euler elevado a x dos dois lados. Então, a exponencial vai cancelar esse logaritmo. Então, eu vou ficar só com o logaritmando, que é essa fração aqui. Essa fração. Do outro lado, aplicando a exponencial aqui, eu vou ficar com o exponencial de x mais k1. Agora, esse módulo que está no y, eu quero retirar para poder isolar o y. Se eu retirar o módulo, eu preciso considerar mais ou menos do outro lado. Porque o que o módulo faz é desprezar o sinal de menos. Se você descarta o módulo, você tem que lidar com a possibilidade de aparecer um sinal de menos. Então, por isso eu coloquei do outro lado mais ou menos a expressão que eu tinha lá. Só que essa expressão que eu tinha lá também pode ser escrita como um produto de exponenciais. Ao invés de exponencial de uma soma, eu estou escrevendo aqui exponencial da primeira parcela vezes exponencial da segunda parcela. Ou seja, exponencial de k1 vezes exponencial de x. Agora eu tenho mais ou menos exponencial de uma constante k1. Isso tudo é uma constante, que eu posso chamar de k2. E é isso que eu estou fazendo aqui no próximo passo. Reescrevendo mais ou menos exponencial de k1 como k2. E elevando ao quadrado os dois membros. Então você vai ficar no primeiro membro, vai ficar com y² sobre módulo de 1 menos y², né? Perceba que eu tirei a raiz quadrada do denominador porque eu elevei ao quadrado. No numerador, onde eu tenho y, agora eu tenho y². Do outro lado, antes eu tinha k2 vezes exponencial de x, agora eu tenho k2² vezes exponencial de 2x. Portanto, eu elevei ao quadrado também do outro lado. Quero retirar agora o módulo do denominador. E aí o mesmo processo ocorre de colocar o mais ou menos do outro lado. Então eu vou ficar aqui com mais ou menos k2²,
que é outra constante que eu estou chamando de K3. O mais ou menos veio devido ao fato que eu desprezei o módulo no denominador do primeiro membro. Então agora eu tenho y² sobre 1 menos y² igual a constante K3 multiplicando o exponencial de 2x. Posso multiplicar o segundo membro por esse 1 menos y². Passar esse cara aqui multiplicando, vai ficar y² igual a K3 vezes exponencial de 2x vezes 1 menos y². Distribui aqui, usa a distributiva. O cara que está multiplicando parênteses vai multiplicar a primeira parcela e também a segunda parcela. Reorganiza os termos nessa nova equação. Juntando no primeiro membro o y² que já estava lá com o produto aqui de K3 vezes exponencial de 2x com menos y², que você passa para o primeiro membro trocando o sinal. Então vai ficar agora com esse outro primeiro membro igualado a K3 vezes exponencial de 2x. Pode colocar agora o y² em evidência aqui. Ele vai ficar multiplicando 1 mais K3 exponencial de 2x. E por último, perceba que eu estou quase com o y isolado aí. Meu objetivo é isolar o y, para chegar numa fórmula explícita para o y, que é a solução da EDO que eu quero resolver. Então, para isso, eu preciso terminar de isolar o y. Então, vou passar esse parênteses dividindo para o outro lado, para ficar com o y² isolado no primeiro membro, e depois eu aplico a raiz quadrada dos dois lados. Então, o que estava como y² no primeiro membro vai ficar como y, e no outro lado, apliquei a raiz quadrada e preciso colocar um mais ou menos, porque é isso que a gente faz quando aplica a raiz quadrada em ambos os lados de uma equação. Se eu tenho, por exemplo, x² igual a 4, aplicando a raiz quadrada, eu fico com x igual a mais ou menos 2. Tem que aparecer o mais ou menos aí, para considerar raízes negativas também. Pronto, o que eu estou fazendo por último é só dando mais uma ajeitadinha, né? Eu poderia já parar por aqui, mas para ficar um pouquinho mais elegante a fórmula da solução dessa EDO, eu estou dentro aqui do radical dividindo numerador e denominador por K3 vezes exponencial 2x, então, que é o próprio numerador que eu tinha, né? Então lá em cima vai ficar 1, e abaixo no denominador eu vou ter uma soma de 1 sobre K3 vezes exponencial 2x com 1. Agora, eu percebo que essa fração que apareceu dentro do denominador da outra fração maior pode ser escrita assim, ó, é 1 sobre K3 vezes exponencial de menos 2x. E 1 sobre K3 eu posso chamar de K. É uma constante também, 1 sobre K3. Chama de K, aí fica K, multiplicando o exponencial de menos 2x. Ficou menos 2x porque eu tinha exponencial de 2x embaixo, né, no numerador. Aí agora, como eu estou puxando para cima, esse fator que estava no denominador, então o expoente mudou para menos 2x. Pronto, então ficou mais elegante dessa forma, né? Com relação a essa aqui, ó, ficou mais simples. E aqui eu estou dizendo quem é K, né? K foi definido como 1 sobre K3, sendo que K3 já tinha sido definido como mais ou menos K2 ao quadrado. E K2 já tinha sido definido com mais ou menos exponencial de K1. Então, estou recordando aqui a cadeia de definições de constantes que a gente fez, né? Uma em termos de outra. Quais são os valores que K pode assumir? A gente tem que relembrar toda essa cadeia de definições de constantes que a gente fez para poder responder essa pergunta, dizer quais valores K pode assumir. A constante K1 era uma constante arbitrária, podia assumir qualquer valor real. Mas eu apliquei a exponencial nela, e então
exponencial de K1 agora é uma constante positiva arbitrária. Pode assumir qualquer valor positivo. Só que tem um mais ou menos na frente. Devido a esse mais ou menos, agora essa expressão mais ou menos exponencial de K1 pode assumir qualquer valor não nulo. Pode ser positivo, pode ser negativo, só não pode ser zero. Quando eu elevo ao quadrado, agora esse resultado tem que ser positivo, não pode mais ser negativo. Só que tem um mais ou menos fora do quadrado. Então, tem que ser novamente não nulo. Pode ser positivo, pode ser negativo, só não pode ser zero. Quando eu divido, quando eu pego o inverso multiplicativo desse colchete, que eu tinha dito que pode assumir qualquer valor não nulo, eu vou ter aqui novamente qualquer valor não nulo, né? O inverso de uma constante arbitrária não nula é outra constante arbitrária não nula. Então, isso já responde quais valores o K pode assumir, porque o K é igual a isto. Portanto, o K pode assumir qualquer valor não nulo. Ou seja, é uma constante não nula arbitrária. E essa fórmula me dá o quê? Essa fórmula me dá as soluções não constantes da EDO y' igual a y menos y ao cubo. Nós já tínhamos encontrado as soluções constantes, que são essas três aqui. Agora estamos encontrando as soluções não constantes, que é dado por essa fórmula. Y igual a isso aqui, onde K é uma constante não nula arbitrária. Só que eu posso tentar juntar as duas coisas, né? Às vezes você tem algum êxito em juntar as duas soluções, as constantes com as não constantes. Eu posso mostrar que todo esse conjunto de soluções, constantes e não constantes, pode ser definido assim. Ó. O y igual a zero, o y igual a mais ou menos a expressão que a gente tinha aqui, né? Sendo que agora essa constante k é uma constante real arbitrária, então não necessariamente é não nula. Pode assumir inclusive o valor zero. O que é que acontece aqui? O que é que eu mudei da fórmula que a gente tinha antes, com uma constante não nula e com três soluções constantes, para a fórmula que a gente tem agora, onde aparece apenas uma solução constante aqui, dada explicitamente, e o k passou a poder assumir também o valor zero. O que muda é que as soluções y igual a 1 e y igual a menos 1, que não estão aparecendo aqui de modo explícito, estão aqui dentro agora. Essas soluções aqui, menos 1 e 1, que antes eu estava dizendo, eu estava listando essas soluções explicitamente, eu consegui juntá-las com as soluções não constantes que são dadas por essa fórmula. Como é que eu consigo juntá-las? Permitindo que o K seja zero. Porque permitindo que o K seja zero, você vai poder gerar, a partir dessa fórmula, também os valores menos 1 e 1. Observe que colocando 0 no lugar de K aqui, eu vou ficar no denominador com raiz de 0 mais 1, ou seja, raiz de 1. Então, a fração vai me dar 1 sobre 1, que é 1. E como eu tenho mais ou menos na frente, vai ficar mais ou menos 1. Ou seja, com K igual a 0, essa segunda parte aqui já me dá as soluções constantes que eu tinha antes, que são mais ou menos 1. Então, ou seja, permitindo agora que o K seja 0, eu consigo gerar essas soluções constantes mais ou menos 1. Também tenho aqui a solução constante 0. E as não constantes são justamente aquelas correspondentes aos valores de K diferente de 0. Portanto, eu tenho todas aqui. Eu tenho as três constantes, estão aqui nessas duas partes, né? As três constantes estão aqui e também as não constantes estão também. Pronto, então eu cheguei na solução geral, escrita da forma mais simples possível. Isso encerra essa aula de EDOs de primeira ordem lineares e separáveis. Tem apenas alguns exercícios aqui para vocês fazerem.